Mateus 22, versículo 34. Versículo 34. Mateus 22, versículo 34 até o versículo 40. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, e é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Amém. Glória a Deus, nosso Pai abençoado. Mais uma vez nós estamos aqui, Deus, em Cristo, trazer a tua palavra, Deus, trazer a mensagem ao teu povo, Pai. Não fale eu, Deus, mas fale o teu Santo Espírito, Deus, através da minha boca, Deus, através, Deus, dessa mensagem que não eu preparei, mas o Senhor preparou, Deus, que quebrou tanto o meu coração, Deus, e que possa quebrar o coração da tua igreja, Deus, que a igreja possa entender, Deus, o que era amar o Senhor, Pai. Que o Senhor possa falar conosco essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Jesus aqui estava ensinando mais uma vez aos discípulos e alguns de Israel. E Jesus, no alto de toda a sua sabedoria, de todo o conhecimento da lei, o homem que conhecia profundamente a lei mosaica e os profetas, todo o Velho Testamento, e ali se sentavam muitos ao lado dele, muitos fariseus, saduceus, homens que também conheciam da lei, uns tentando aprender, maravilhados com o ensino de Jesus, outros querendo um jeito de achar algo que Jesus não sabia, ou algo que Jesus não conseguiria responder, para poder apontar um erro em Jesus. E nesse meio, havia ali os fariseus, homens religiosos da época, que punham um jugo sobre o povo, junto com os sacerdotes, um jugo desigual, um jugo que nem eles cumpriam, e nem o povo poderia cumprir. E ali, nos versículos anteriores, Jesus responde a um saduceu, e ele fica maravilhado com a resposta de Jesus. E um fariseu, digamos, espertinho, tentando pegar Jesus no argumento, pergunta para ele qual é o maior de todos os mandamentos. Jesus é muito direto em responder. O maior de todos os mandamentos é o primeiro mandamento: amará o teu Deus acima de todas as coisas. Amará o teu Deus acima de todas as coisas. Ele complementa com o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele resume toda a vontade de Deus em uma única exigência ao homem: amor absoluto e total a Deus. Hoje nós temos visto a inversão desses mandamentos. As denominações, os templos, as igrejas, como você queira chamar, muitos homens de Deus têm invertido a ordem das coisas e têm dito que basta você amar o seu próximo a si mesmo, você já está realizando a vontade de Deus. Mas é impossível você amar o próximo como a si mesmo se você não amar a Deus sobre todas as coisas. E quando ele diz todas as coisas, são todas as coisas. Sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre tudo que você é.
Quando Jesus aqui está dizendo, repetindo o que Deus falou com Moisés lá em Deuteronômio, amar a Deus sobre todas as coisas, ele diz realmente sobre todas as coisas dessa vida. Deus deve estar em primeiro lugar. Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. A vida humana não tem outro propósito senão amar e glorificar a Deus. Paulo, no livro de Filipenses, é bem claro quando diz que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. E quando eu preparava essa mensagem, me remeteu ao tempo de escola dominical, aos anos 80, quando eu era criança ainda. E nós cantávamos um cântico lá na escolinha. Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória. Mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a nossa história. Glória a Deus. Consertar e aprender o que Deus fez para a sua glória. Aleluia. O homem não consegue ser inteiro. Ele se sente vazio enquanto ele não entende que precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Se falharmos no amor de Deus, falhamos em tudo que fazemos. Salomão teve uma oportunidade de ouro quando Deus perguntou para ele: o que você quiser, eu vou fazer. Diga o que você quer, eu vou realizar o seu desejo. E Salomão pediu sabedoria. E com toda a sua sabedoria, com todos os livros que ele escreveu, com todos os ditados populares que vieram de Salomão, Salomão foi capaz de se afastar de Deus. Talvez porque, em vez de ter pedido sabedoria, talvez ele tivesse pedido aquilo que Deus deu como primeiro mandamento a Moisés. Talvez se ele tivesse pedido: Senhor, permita que eu te ame cada dia mais. Amém. Permita que a cada dia o seu amor por mim cresça e o meu amor por ti cresça. Porque nós vemos na palavra de Deus que a sabedoria não pode salvar o homem. As obras não podem salvar o homem. Nada que eu possa fazer com as minhas mãos, ou qualquer um de nós possa fazer com as nossas mãos, nós podemos ser salvos por isso. Só o amor de Deus pode nos salvar. Amém. Glória a Deus. A Bíblia é a história, é a carta de amor de Deus para o homem. Um amor que começou na criação, passou pela obra sacrificial de Jesus e vai terminar na eternidade. Tudo isso é descrito na palavra de Deus. O Senhor é um homem, mas a humanidade ama o Senhor. Nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração. Se nós amamos ao Senhor, nós precisamos colocar em prática o que o Senhor nos ensina sobre o amor a Ele. O amor é a essência do Evangelho. 1 João 4,8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É impossível você conhecer a Deus sem o amá-lo. Porque 1 Coríntios 13 diz: Deus é amor. Deus é amor. Um amor verdadeiro e puro. Nós, às vezes, achamos que amamos a Deus. E nós todos nos lembramos de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. É o versículo-chave do Evangelho. É o versículo-chave do Evangelho. Mas se você chegar mais para frente na Bíblia, o mesmo apóstolo João que escreveu isso, em 1 João, no mesmo capítulo, no mesmo versículo, na primeira carta de João, 1 João 3,16, ele diz: nisto reconhecemos o amor de Deus, que
que Cristo deu a sua vida pela igreja. Glória a Deus. E nós, como igreja, devemos dar a vida pelo nosso Amém. irmão. Em João 3,16, as pessoas repetem, mas não entendem. E em 1 João 3,16, o próprio João vem trazer que o amor é mais do que palavra, é dar a vida pelo seu irmão. Amém. É dar a vida por aquele que está ao seu lado, que está sentado à sua frente ou atrás de você, que é seu irmão. E nessa manhã, o que Deus quer trazer para você é isso. Você está disposto a dar sua vida para Deus, como prova de amor a Deus? A sua vida pertence a Deus verdadeiramente? Tudo que você pensa, que você faz, tudo que nós fazemos, tudo que nós cremos, nós estamos dispostos a dar a Deus? A entregar ao Senhor? Amá-lo acima de todas as coisas? Deus. A existência do Evangelho não é medo, religião ou doutrina. É amor sacrificial. Não de sacrifício humano, não de sacrifício de obras, mas de sacrifício da sua vida para viver a vida de Jesus. Glória a Deus. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que Deus quer do ser humano. E aqui eu não falo só para a igreja, mas eu falo para todo ser humano que ouvir essa mensagem. O homem não foi feito com outro motivo senão para amar a Deus, assim como Deus o amou, assim como Deus ainda o ama. A cruz é a assinatura do amor de Deus. Logo, se Deus é amor, o cristão que não ama, ele não reflete o amor de Deus, portanto, ele não reflete a imagem do Criador. Mas o que significa amar a Deus? Nós podemos dividir em 3 ações. A primeira, obedecer. Primeiro, em João 14:21, o próprio Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E em 1 João 5,3 ele diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Aleluia. Como eu posso dizer que amo a Deus? Como o amor de Deus pode florescer em mim, se eu não guardo os mandamentos do Senhor? E quando eu digo mandamentos, eu não estou dizendo dos 10 mandamentos, porque é muito fácil você decorar 10 coisas para você fazer na sua vida. O difícil é você ler a palavra do Senhor todos os dias e meditar nela. Como você diz que ama o Senhor se você passa mais tempo numa rede social do que usando a palavra de Deus para o seu crescimento espiritual, para ficar mais perto de Deus? Como eu posso dizer que amo o Senhor se eu fico mais tempo na internet do que com o Senhor Jesus? Obedecer a Deus é guardar os seus mandamentos. E como eu posso guardar aquilo que eu não conheço? Se você é crente, se você está na igreja, se você é um cristão, se você se assume, se você foi batizado, se você mudou de vida, você tem que conhecer a palavra de Deus. Porque não sei se você sabe, mas o maior teólogo desse mundo é Satanás. Ele conhece a palavra de cabo a rabo. Ele conhece tudo, tanto que ele tentou o próprio Jesus com a palavra de Deus. E Jesus só foi capaz de rebatê-lo porque conhecia a palavra. Louvado seja Deus. E hoje nós temos uma variedade de cristãos que ouvem qualquer coisa e por não conhecerem a palavra de Deus e aceitar qualquer coisa, eles acreditam em coisas que não estão na palavra de Deus. Porque falta conhecimento, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque não guarda os meus mandamentos, não medita na minha palavra de dia e de noite. Obedecer a Deus. A primeira prova que você tem de mostrar que você realmente ama a Deus é conhecer a sua palavra.
manuseá-la com saber. Saber o que você está falando e conhecer o que Deus fala para você. Oh, aleluia. Glória a Deus. O segundo ponto, renunciar ao pecado. Mateus 10, 37, o Senhor Jesus diz assim: Gênesis 39, 9, José diz assim: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A esposa de Potifar tentou ter um relacionamento com José. E José é um homem que amava o Senhor Deus. Não se propôs aquilo, mas fugiu diante do pecado. Não por medo de ir para o inferno, mas porque ele amava a Deus e ele sabe que o pecado separa o homem de Deus. Só há uma maneira de Satanás separar o homem de Deus e ter domínio sobre a vida do homem, através do pecado. Por isso as provações e as tentações que ele nos impõe. Porque ele quer nos separar, ele quer nos fazer pecar e permanecer no pecado. E se você ama a Deus verdadeiramente, você não pratica o pecado. Mesmo que você tenha um pecado de estimação, quando você se converte ao Senhor, você larga as velhas práticas, o velho homem morre. Não porque você tem medo de ir para o inferno, ou você tem medo do Deus que você tem, mas porque você o ama. Quando você ama uma pessoa, você não a quer magoar. Quantas vezes você magoou Jesus e magoou Deus praticando pecado? Mas quando você assume publicamente: eu quero ser seu, Senhor. A minha vida é sua, Senhor. Eu não pratico esse pecado mais porque o Senhor, porque eu amo, porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. Não porque eu tenho medo, mas porque eu amo o Senhor Deus. Você se aproxima de Deus e dá a maior prova de amor que você pode dar a Deus. Renunciar ao seu eu, matar a sua carne por amor a Ele. A terceira e última prova de amor é priorizar Deus em primeiro lugar. Agora sim, Mateus 10, 37. O Senhor Jesus diz: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O Senhor Jesus estava a ensinar e um dos discípulos disse: os seus irmãos e a sua mãe estão aí fora, estão querendo ter contigo. Jesus é enfático em dizer: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Deus deve estar em primeiro lugar em tudo. Deus é mais importante do que a minha família. Deus é mais importante do que o meu trabalho. E a partir do momento que eu endeuso um ente querido, seja ele qual for, mais do que Deus, eu estou pecando contra Deus. Porque nada pode superar o amor que o homem sente por Deus. Glória a Deus. As pessoas tentam maquiar isso. Os pastores pós-modernismo aí tentam utilizar o evangelho e transformar tudo muito bonito. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Não, Jesus quis dizer isso mesmo. Porque o primeiro mandamento, ele disse lá atrás: amar a Deus acima de todas as coisas. Nisso se resume a lei. Foi isso que ele falou. E é isso que está escrito na palavra de Deus. Não tem como mudar. E quando a própria palavra diz que quando você tira um tio e um ponto dessa palavra, quando você muda as coisas, você é digno do fogo do inferno. É priorizar Deus em primeiro lugar. Porque o mesmo apóstolo Paulo disse em Gálatas: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que levo agora, levo pela fé no Filho de Deus. Se eu não vivo e Cristo vive em mim, e o que Cristo disse? Que todo aquele que faz a vontade do Pai é meu irmão e minha irmã, é meu pai, é minha mãe. Então é esse que deve ser o nosso pensamento.
Isso completa com o que João disse. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida pela igreja. E a igreja deve dar a vida pelos seus irmãos. Amém. Seguir a Cristo não é fácil, irmão. Se fosse fácil, todos seguiriam. Nós vemos a crescente daqueles que se dizem cristãos evangélicos desse país. E nós vemos a situação que o país se encontra cada vez pior. Alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. Ou Deus é mentiroso, ou então o que nós estamos vendo é só número, quantidade, que não gera qualidade. Que não gera vidas que realmente querem mudar a vida das pessoas, que querem ser como Cristo, que querem falar a verdade, que querem mostrar o caminho que é Jesus, mas querem só ter o rótulo de evangélico cristão, porque é moda ser cristão, é moda ser evangélico, é moda ter uma igreja de estimação, é moda você entrar numa igreja, é moda você pintar as paredes de preto, é moda você escutar uma música, estar num culto agradável, sentar, comer até pipoca no culto, durante um culto ao Senhor, e depois sair de lá como se você tivesse ido ao cinema ver um filme, como se você tivesse ido a um teatro, ver uma peça, você sai rindo da peça, feliz, que legal, olha que atuação, que coisa maravilhosa. Jesus, sempre que falava, ele tocava na ferida do ser humano. Ele fazia qualquer um refletir sobre a sua vida, sobre o que faltava para se aproximar dele, para amá-lo verdadeiramente. Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém, mas ele sempre tinha uma resposta na ponta da língua. A maioria das vezes uma pergunta. O jovem rico chegou para Jesus e perguntou: Senhor, eu quero te seguir, eu faço isso, faço aquilo. Ah, você faz isso tudo? Não, então faz isso e isso. Não, mas eu já faço isso também. Ah, é? Então vende tudo que você tem, dê aos pobres e venha me seguir. E ali nós vemos o exemplo que não é amar a Deus. As riquezas eram mais importantes, a sua situação social era mais importante do que o próximo que passava necessidade. Jesus foi na ferida dele. Jesus não passava a mão na cabeça das pessoas. Dizia: você é lindo de Jesus. Não. Você tem que mudar. Nós sempre precisamos aprender mais alguma coisa com Cristo. Nós sempre precisamos mudar. Criou-se a cultura de que, por você ser cristão, você é especial para Deus. Sim, você é, meu irmão. Porque Jesus deu a vida dele por você. Mas não pense que você é indispensável para Deus. Porque se eu não estiver aqui no outro domingo, que eu estiver escalado pregando, outro vai estar falando da palavra de Deus. E quem vai estar perdendo, como eu ganhei preparando essa mensagem, é quem vai estar no meu lugar. E quem vai estar perdendo vai ser eu. Porque eu vou escolher outro caminho, o caminho largo. Se você não vier aqui na frente louvar, vai ter outro que vai louvar. Se essa igreja fechar, vai ter outro que vai abrir. Verdade. E se eu não falar para aquelas pessoas que precisam, vai ter outro que vai falar. E mesmo que não havendo outro, o próprio Jesus disse que as pedras clamariam por ele. Você é importante para Deus, mas você não é indispensável. Não pense que Deus faz e tudo que fez por você e vai passar a mão na sua cabeça no final. Homens e mulheres de Deus pagaram um preço para que essa palavra, para que nós pudéssemos estar com essa porta aberta. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por humildade diante de Deus. Eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Paulo, antes de ser decapitado, escreveu a Timóteo: combati o bom combate, guardei a fé.
Estou pronto para entregar o meu espírito nas mãos do Senhor. O mesmo Paulo que escreveu: viver é Cristo, morrer para mim é lucro. O viver é Cristo. O Império Romano perseguiu e matou e empilhou corpos, queimando corpos de cristãos. Enquanto isso acontecia, o Evangelho prosperava e crescia, e crescia. Um desses mártires, Policarpo de Cesareia, um discípulo de João, o Tertuliano, prendeu Policarpo e ameaçou matá-lo na fogueira. E é sempre a mesma pergunta: negue a Jesus, blasfeme contra Deus e você pode continuar vivo. É sempre a mesma afirmação. O problema é com Deus e Jesus, quando você está com Deus e Jesus. Ele sempre quer: negue a Jesus, negue a Deus, blasfeme contra o Senhor e você será salvo. E Policarpo, com 86 anos, disse: em 86 anos eu servi o Senhor e Ele nunca me negou nada, por que eu o negaria agora? Isso é amor a Deus. Morreu numa fogueira, nos dando um exemplo de um homem que ama a Deus verdadeiramente. Inácio de Antioquia, um bispo de Antioquia, escreveu antes de morrer: eu sou trigo de Deus e vou ser triturado pela boca das feras, pelos dentes das feras. Mas todo trigo precisa ser triturado para virar o pão da vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Perpétua e felicidade. Mulheres que amavam a Deus e que em Cartago haviam culto a uma deusa. E quem ali não sacrificasse aquela deusa a algo, era decapitado. 2 mulheres que foram decapitadas porque não fizeram culto a uma deusa, porque serviam o Senhor Jesus e sabiam que só Deus merece o verdadeiro culto. Só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, porque amavam a Deus. Justino, Marte e Crispim, filósofos e nobres que se converteram ao Senhor e foram decapitados por amor a Cristo. Os monges moravianos, homens que tinham posses, que eram bem-sucedidos, que se dedicavam ao trabalho ao Senhor, que se vendiam uns aos outros como escravos, para que os escravos daquela época pudessem ter a chance de ouvir a palavra de Deus e conhecer que Jesus salva. Já imaginou que isso? Largar a sua vida, ir para um convento e depois ser vendido como escravo para proclamar a palavra de Deus. Eita Deus, Essa semana nós tivemos a reportagem, a notícia. Esse ano, 7.000 pessoas morreram na Nigéria, perseguidos, cristãos perseguidos, decapitados, mortos a tiros de fuzil e fuzilamento, porque não negaram a Jesus, porque não negaram o seu Deus. A perseguição não acabou. A perseguição no Oriente continua a mesma. Deus ainda está agindo. E pessoas ainda amam a Deus. Nós não somos os únicos. Nós não podemos pensar como Elias: só sobrei eu. Não. Jesus disse, ou o Senhor disse a Elias: ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Curiosamente, 7.000 cristãos que morreram lá na Nigéria. Só esse ano, por causa de perseguição religiosa. Eu não sei se você já percebeu. Se não percebeu, você tem que acordar, porque o mundo à sua volta mudou. Desde a pandemia, desde o advento da pandemia, o mundo mudou. Olha como as coisas ficaram neste mundo. Não sei se você percebeu, mas nós já estamos vivendo os tempos dos fins, o fim dos tempos. O final está perto, está se aproximando. Veio a pandemia, depois foi tirada a paz da terra através de várias guerras.
Depois veio a crise econômica. Coincidência ou não? Um punhado de trigo por 1 denário, um punhado de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. Está escrito lá em Apocalipse. Não sei se você percebeu, mas nós estamos ao apertar de um botão para o começo de uma terceira guerra mundial, que é muito pior do que as outras duas que teve, porque todo mundo hoje tem arma nuclear. E se um apertar um botão dali, o outro aperta 7 de lá e acaba tudo. Isso não vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que não vai acontecer. Mas que a guerra virá, ela virá. Mas e nós, no meio disso tudo, estamos preparados para isso? Estamos lendo a palavra de Deus, estamos guardando os seus mandamentos. Porque depois que isso tudo acontecer, a palavra diz que o imperador vai se levantar de novo. O imperador, Deus, que vai exigir adoração. E ele vai arguir das pessoas. Você nega Jesus Cristo? Nega o seu Deus para continuar vivo, para continuar com sua vida social, com seu dinheiro no banco? Porque a palavra diz que aquele que não tiver a marca desse imperador não vai poder comprar nem vender. O que nós vamos fazer? Nós estamos preparados para isso? Nós estamos lendo a palavra, fortalecendo o nosso espírito? Porque essa preparação não é isolamento, não é você juntar mantimento na sua casa, não é fazer juntar bens, a preparação é espiritual. Porque vai chegar um dia que a sua vida aqui nessa terra, você vai ter que escolher entre ela e entre Jesus. E cabe a nós fazer a escolha correta. E cabe a nós sermos julgados pela escolha que nós fizemos. Porque a palavra diz que vai chegar um dia em que Jesus, nós nos apresentaremos perante Jesus e Ele vai falar. Nós vamos falar, eu preguei, eu cantei, eu toquei, eu fiz isso, eu falei da sua palavra. E Ele vai dizer, aparta de mim, eu te conheço. Eu te conheço. Você não me ama, você não me amou. Você fez tudo isso por medo, você fez tudo isso porque você quis. Eu não te disse, eu te dei outra ordem. Eu te mandei sair de Juiz de Fora e ir para a África pregar a minha palavra, mas você estava com medo. Eu te mandei ir para tal lugar, pregar para tal pessoa, mas você estava com medo. Você permaneceu na sua igreja onde era confortável para você, onde você tinha sua vida estabilizada. Você permaneceu no mesmo lugar em que eu não queria que você estivesse. Vai ser triste, meu irmão, passar a vida inteira pensando que está fazendo a coisa certa e no final está fazendo a coisa errada. Porque não está dando ouvido à voz de Deus, porque no fundo nunca amamos a Deus verdadeiramente. Achávamos que o amor de Deus era só vir na igreja, que era só vir aqui e cantar os hinos no domingo, e depois na segunda-feira era tranquilo. Semana abençoada, terça, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí no domingo de manhã, sábado de noite para domingo de manhã, nós lembramos de Deus de novo e viemos para a igreja para prestar culto a Ele. A vida do Evangelho, a vida do cristão não é só isso. A vida do cristão é abrir mão da sua vida em favor a Cristo. Para Cristo fazer da nossa vida o que nós, não o que nós queremos, mas o que Ele quiser. Porque a vida de Jesus foi assim. E qual discípulo quer ser maior do que o seu mestre, senão aquele que faz aquilo que o seu mestre fez? Jesus estava no céu, Ele abriu mão da sua vida. Não porque nós merecíamos, mas porque Deus, era a vontade de Deus que a obra salvífica da fé, a obra salvífica da cruz, fosse consumada por Ele. Ele não olhou, Ele não perguntou. Ele até em certos momentos, Ele sentiu o peso e Ele disse, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. E Deus falou, não é possível. E Jesus ali cumpriu o que o Senhor tinha para Ele. Mas nós não queremos cumprir a vontade de Deus. Nós, como Jonas, nós fugimos da vontade de Deus.
Jonas fugiu, eu preguei sobre isso aqui alguns domingos atrás. Jonas fugiu da vontade de Deus. Deus mandou ele para Nínive, mas ele não gostava das pessoas de Nínive. Ele não foi para Nínive, ele foi para o outro lado do planeta. Ele queria ir para o outro lado do planeta. Mas Deus colocou Jonas de novo no prumo. E Jonas voltou a Nínive e pregou uma cidade que ele precisava percorrer durante 3 dias. Ele pregou em 1 dia na cidade. Faça ideia do jeito que ele pregou. E aquela cidade se converteu. Cidade de homens, assassinos. E lá no livro de Isaías diz que haverá mais no juízo, haverá mais misericórdia com os homens de Nínive do que os homens da última geração. Porque aqueles homens ouviram a palavra, Deus abriu o coração deles e eles aceitaram. E aquela cidade se converteu ao Senhor. E hoje nós falamos há meios e meios e meios de você acessar o Evangelho e acessar a Deus. Não tem como reclamar, não tem argumento para você falar. Eu não conheço a palavra, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo conhecer Jesus. Tem igreja de tudo quanto é jeito, tem Bíblia de tudo quanto é jeito, tem Evangelho de tudo quanto é jeito. E as pessoas não querem amar a Jesus. Elas não querem. Elas não querem amar a Deus sobre todas as coisas. E por isso o mundo está desse jeito. E nessa mensagem, o Senhor me mandou fazer uma pergunta para você, a mesma pergunta que eu me fiz. A mesma pergunta que Jesus fez em João para Pedro. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Nessa manhã eu quero que você fique com essa pergunta na sua cabeça. E durante a semana você pense, se você hoje tivesse que escolher entre a sua vida e Jesus, o que você escolheria? Você negaria Cristo ou você morreria por Ele? Se você tivesse que fazer uma escolha hoje, não daqui a 10 anos, não daqui a 5 anos, não daqui a 40 anos, mas hoje, você estaria disposto a dar a sua vida por Cristo? Você está disposto a entregar tudo em amor a Cristo? Em amor a Deus, acima de todas as coisas? Muitos ainda estão passando por isso. Estão entregando a sua vida por amor a Cristo. E nós que temos a oportunidade de ter uns casas confortáveis, carro para locomover, uma alimentação saudável, balanceada, tudo na nossa mesa. O que nós fazemos para Jesus? O que nós fazemos para Deus? O que nós temos feito? Nós temos amado a Deus acima de tudo isso? Se nós perdêssemos tudo isso de uma hora para outra, nós ainda continuaríamos amando a Deus? Porque Deus continua nos amando mesmo no pecado. Deus não pode viver com o homem em pecado, porque o pecado é ultrajante para Deus, dá nojo, dá ânsia, é uma coisa tenebrosa para Deus, nos afasta de Deus. Mas mesmo assim, Ele sempre esteve ao lado nos acompanhando. Mesmo assim, o Deus sempre esteve ao lado da humanidade, tentando tirar ela do laço do pecado, tentando tirar ela da mão do Satanás. E nós, quando Deus não nos prover mais o sustento, o que nós vamos fazer? Nós vamos largar a Deus? Deus não é prosperidade, Deus não é bênção, Deus não é carro, Deus não é casa,
Deus não é emprego bom, Deus não é estudo, Deus não é sabedoria. Deus é amor. Amor pelas almas que são perdidas. E que se nós não salvarmos, se nós não pregarmos, irão para o inferno. Conviver com demônios e seres espirituais terríveis. Deus é amor pelas almas, pela minha, pela sua, mas também daquele que está lá na Cracolândia. Deus é amor por todo ser humano. E importa que os que o adorem em espírito e verdade, o adorem em amor verdadeiro. Nós estamos adorando a Deus em amor verdadeiro? O fazemos por causa da religião? Porque achamos legal? Porque achamos bonito? Porque temos tudo? Que as bênçãos estão sendo derramadas na nossa vida, os nossos terreiros estão fartos, estão cheios, transbordando, e o que não tem que se exploda para lá? Porque é problema dele com Deus, não meu. É por isso que nós adoramos a Deus. É esse o amor que nós temos por Deus? Ou o amor que nós temos por Deus é um amor que vai até a morte? Nessa manhã eu encerro essa mensagem com o texto-chave de Apocalipse. Apocalipse 2:9 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e eu dar-te-ei a coroa da vida. Um dia Deus pode exigir de você escolher entre a sua vida e Ele. E o que você vai fazer? Qual será a sua decisão? A nossa oração tem que ser uma só. Senhor, faz o meu amor por Ti crescer cada dia mais e mais. Porque quando o amor de Deus cresce no nosso coração, quando nós crescemos e amamos a Deus, a oração, a leitura da palavra, vir no culto, não é pesado. Porque você sente falta da pessoa que você ama. Quando você ama uma pessoa, o seu filho, a sua esposa, o seu esposo, a sua filha, você sente falta dela. Você está num lugar, mas você está pensando, você passou um dia, se você tiver que dormir longe dela, você está pensando, já está lá em casa agora, mas que falta que eu estou sentindo. E é assim com Deus, quando nós amamos Ele, nós sentimos falta dEle, falta Deus na nossa vida, e nós queremos estar perto dEle, e nós queremos meditar nos seus mandamentos, e nós queremos orar e falar com Ele. E nós queremos vir na igreja, não porque eu venho todo domingo, e porque, como se diz aí no mundo pagão, aí, eu carrego durante a semana e descarrego no outro domingo para carregar de novo na semana para descarregar no domingo. Não, eu venho aqui prestar um culto ao Deus que eu amo, ao ser que me criou todo o universo. Eu não estou falando de um rei, de um qualquer, eu estou falando daquele que criou tudo. Que sabe, como o pastor pregou aqui, todos os fios, quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Que sabe de tudo, que criou os céus, as estrelas, os planetas, os anéis de Saturno, que criou tudo isso. E foi capaz de entregar o seu único e unigênito Filho para que eu fosse salvo e vivesse para sempre com Ele. E o triste será fim para as pessoas que negaram esse amor. Será fim, não é para colocar medo, não é para você seguir por medo. Porque, como eu disse, se você não seguir por amor, você está sendo condenado do mesmo jeito. Fique com essa palavra na sua mente, na sua cabeça. Pense nela na hora que você estiver sozinho lá. Converse com Deus, fale com Ele. Peça a Ele, Senhor, aumenta o meu amor por Ti, Senhor. Põe em mim esse amor. Aleluia. Eu quero ser íntimo seu, Senhor. Eu quero te amar sobre todas as coisas. Eu não quero mais pecar, porque o meu pecado afasta de Ti, Senhor. E eu não quero te deixar triste. Eu não quero. Quantas vezes, tenho certeza que todo mundo ama alguém aqui.
Quantas vezes você teve que abrir mão de alguma coisa para a pessoa que você ama? Quantas vezes você mudou um hábito, mudou um jeito? Quantas vezes você mudou a sua vida por causa da pessoa que você ama? Seja um filho, seja um marido, seja uma esposa, seja qualquer um que for, seja uma mãe, um pai. Quantas coisas você teve que mudar por amor? E por que não pelo amor de Deus? A gente fala tanto pelo amor de Deus. Por que pelo amor de Deus você não pode mudar a sua vida? Por que você não pode mudar os seus hábitos? Por que você não pode mudar o seu pensamento e entender que só o amor de Deus pode te salvar? Aleluia! Só Jesus Cristo, a prova viva do amor, pode te salvar, pode mudar a sua vida, pode preencher o vazio do seu coração. E essa é a mensagem que Deus tem para você nessa semana. Amém! Glória a Deus! Você está disposto a dar a sua vida por Ele? Por amor a Ele? Você verdadeiramente o ama? Pense nisso. E lembre-se da último texto que eu falei. Se fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Passa a palavra para o nosso pastor Márcio. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, meus amados. Glória a Jesus. Bem-vindo aí, os demais irmãos que eu não tinha visto. Glória a Jesus por esta palavra nesta manhã. Eu converso com os irmãos que eu fico muito feliz quando o Senhor traz essas palavras que nos provocam uma reflexão. Porque é isso que a igreja de Cristo precisa. Sair do seu lugar de conforto, sair daquele lugar ali de barulho, de movimento, de ativismo, né? Que a gente pega muito aqui nessa igreja, muita atividade, mas pouca ação no que tange ao que realmente é necessário, sobre fé, sobre conhecimento da palavra, sobre a verdade que liberta, sobre Jesus Cristo. E louvo a Deus porque nós temos conseguido manter um nível de conexão ao ponto de conseguirmos trazer mensagens que se completam, como se nós tivéssemos planejado uma série, né, meu marido, meu Flávio? Olha que bênção, o Senhor nesses últimos dias falou conosco, né, sobre conexão pela humildade, né? Ele falou conosco, né, sobre o que nós, qual é a nossa parte no Evangelho, na Nova Aliança, qual é a nossa parte? E na reflexão que fizemos aqui na sexta-feira, eu não estava presente, mas a gente vê hoje um espelhamento, uma palavra que ela vem assim, diretamente complementando tudo aquilo que nós refletimos aqui em cima das últimas palavras que ouvimos. E eu não quero completar, nem complementar a palavra do nosso irmão. Só te convidar a não deixar que essas palavras se percam no dia a dia. No dia a dia tarefado, você vai sair daqui hoje, já começa, né? Porque antigamente você tinha só o telefone da empresa, então sua vida profissional começava só na segunda-feira, lá 7, 8 horas que você chegasse. Mas agora aí com o WhatsApp aí da vida das redes sociais, você está lá no almoço com a sua família, já tem gente que já está já cansou do final de semana e já começa lá a te perguntar sobre aquele compromisso, aquela reunião, aquela coisa de amanhã. E aí você já fica ali preocupado, já esquece. Mas não deixe que essa palavra saia do seu coração, do seu pensamento. Pensa no que foi dito aqui nesta manhã. E principalmente na pergunta. Essa pergunta, ela precisa estar sempre na nossa mente para que nós possamos cada vez mais buscar uma confiança, buscarmos
uma conexão verdadeira, buscarmos melhorar a nossa relação com Jesus. Tu me amas. Oh glória, Jesus, tu me amas. Às vezes nós achamos, não, eu amo, eu tenho certeza que eu amo, mas será? Como isso é visto? Como isso está sendo visto? Tem pessoa que ele considera o amor o seu medo de perder a pessoa, o seu medo da pessoa brigar com ela, é porque acostumou, porque está muito tempo junto, tem vários tipos de coisa, né? Medo da briga, medo, né, da mulher brava, às vezes de cobrar uma coisa, vice-versa. Em termos de religião que a gente prega sempre aqui, eu não quero ver Deus bravo comigo, então eu vou ser obediente. Mas não é sobre isso. O amor é aquilo que nós estamos falando ali. Quando Jesus virá e disser, afaste de mim porque eu não vos conheço, é porque não foi pela fé, é porque não foi pela graça. Amor, ele simplesmente, ele devolve, ele se doa, e é isso que o Senhor requer de nós. Muito obrigado, meu marido, que o Espírito Santo continue abençoando sua vida, sua família, para que nós possamos continuar recebendo alimentos como esse para nos fortalecer. Nós temos uma preocupação aqui neste lugar, é com a palavra. Também já falei, ele disse aqui, repetiu aqui sobre isso, nos fez pensar sobre isso, e a palavra realmente ela traz uma responsabilidade muito grande para nós, que precisamos buscar a palavra de Deus. Graças a Deus, essa semana eu vi, numa reunião nossa, administrativa, um dos nossos colegas abrir os olhos para isso, porque eu sempre comento lá, e nós tivemos a oportunidade de estar lá na pastora Helena, lá em Três Rios, e ela tem uma frase impactante lá na instituição dela. Se a leitura da Bíblia fosse estimulada nas escolas, ela não seria necessária nos presídios e nas clínicas de recuperação. É impactante. E a gente está falando de religião, então eu comento muitas vezes, com os colegas ali trabalhando, gente, Bíblia não é sobre religião, é sobre sabedoria, é sobre ensinamento, é sobre luz. E eu ia até completar lá no dia, mas eu fiquei quieto, mas tem um filósofo aí ele se declara ateu, muito conhecido. Não vou falar o nome dele aqui não, também até esqueci, mas não é importante, mas só para refletir. E ele tem um conhecimento de Bíblia que às vezes, vou por nós para não julgar, que às vezes nós não temos. E aí, qual é a preocupação de uma pessoa que diz que é ateu conhecer a Bíblia? E eu tenho certeza que o conhecimento que ele tem na área dele é por causa de muitos princípios que ele recebeu. Mas por outro lado, tem homens que se diziam ateus, que quando tiveram contato com essa palavra, uma busca por Deus, eles se converteram. C.S. Lewis, um grande nome cristão hoje, era um ateu. E quando ele procurou verdades para poder manter ali aquilo que ele acreditava, ele encontrou Jesus. Então é isso, é sobre isso. E ele escreveu livros maravilhosos como o Cristianismo Puro e Simples, que nos levam a uma reflexão profunda do que é o Evangelho, do que é a fé, não uma fé profissional de pessoas aqui, de pastores, de teólogos, como o nosso irmão disse, mas uma fé de pessoas que simplesmente creem. Porque o que é necessário? Necessário é o amor e crer. Que Deus nos mantenha com esse ano, esse grupo VIP que nós estamos aqui. Eu tenho falado isso, porque está cheio de igreja cheia, que às vezes não está tendo a oportunidade de nessa manhã ouvir uma palavra que vai fazer você imergir. Ele fala aí, os coaches, como nós já citou aqui, falam muito sobre a imersão.
Eles vão para lá, eles pagam para um momento de imersão dentro de um conhecimento. Muitas vezes sai dali e não vai guardar aquilo ali. Nós estamos tendo a oportunidade de vir aqui aos domingos, nesse grupo pequeno que está voltado realmente para conhecer, para ouvir, e Deus cuidando de nós, de dar uma palavra profunda para você amanhã vencer os dias maus. Que Deus te abençoe nesse propósito, é o nosso desejo, é o desejo de somar na sua vida para que você encontre a verdadeira felicidade através da fé naquele que é o caminho, a verdade e a vida. E que assim você seja influenciado e influencie pessoas para uma vida melhor com os princípios, os valores que nós aprendemos na palavra: a fé, a esperança e, o mais importante, o amor que nós ouvimos aqui hoje. Que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Jesus. Esse é um momento que você e eu temos a oportunidade também de demonstrar nossa generosidade. Não é uma obrigação, viu? Você não precisa agora ficar constrangido, achar que você, eu tenho que fazer isso. Não. Mas se você sentir no seu coração e tiver o desejo de, nessa manhã, agir com generosidade para que essa palavra continue a ser falada aqui nesse lugar, que é isso, esse é o nosso objetivo, é que essas pessoas, incluindo você que aqui está, tenham momentos agradáveis onde nós nos reunimos para poder imergir na palavra de Deus, para ampliar através do crescimento dessa obra, nós podemos alcançar outras vidas, continuar falando desse amor. É uma oportunidade. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos estar louvando o Senhor e nesse momento você vai estar trazendo a sua oferta de amor. É uma oferta que nós não precisamos, às vezes eu gosto de falar aqui de vez em quando, a nossa cestinha não é gulosa, porque tem lugar que ela é grande, ela cabe bastante aqui, ela é pequenininha, rasinha, mas ela é a conta de tudo que nós precisamos. Você não precisa aqui mostrar, tem lugar que vai passar um pratinho para você, aí você vai ficar com vergonha perto, da namorada, do namorado, do cônjuge. Poxa, vou botar um pratinho de R$1? Não, aí você vai forçado, às vezes coloca uma nota, aqui você põe uma envelopinha ali atrás, ou se você não pode ter um Pix, você faz a sua oferta, como nós temos pessoas aqui que têm dificuldade de estar aqui por conta de trabalho, no horário diferente, a gente não conseguiu conciliar, mas todo mês, nós temos pessoas aqui que realmente ainda hoje, a Vanessa vai fazer ali os relatórios e está ali Pix da pessoa todo mês. Qual é o porquê? Por que essas pessoas acreditam nesta obra? Porque Deus está aqui. Amém? Glória a Jesus. E você é um beneficiário disso. Eu sou beneficiado por isso. Amém? Nós vamos ouvir aqui o louvor e nós vamos adorar a Deus, porque a oferta também é um momento de louvor e gratidão a Deus. Aleluia. Mas eu vou
Amém? Glória a Deus. Nosso irmão Marildo vai estar orando pelo encerramento, pelas ofertas, pelo tempo desse trabalho, né? Glória a Jesus. Só para dar um pequeno aviso, né? A Vanessa vai estar também colocando, né, algumas alterações, né, sobre o louvor, lá no grupo durante a semana. Grupo do louvor, tá, Marcos? Grupo de louvor, né? Glória a Jesus. Depois nós vamos também, nós estamos também anunciando, né, nós teremos então o nosso retiro esse ano de carnaval. Os irmãos se preparem. Quem não puder estar lá nos 4 dias, não puder estar 1, 2, também pode, né? É um lugar bem bacana, lá tem um ponto de encontro, pode ir lá passar o dia conosco, um lugar muito bacana. E que você nessa semana possa guardar no seu coração tudo aquilo que você aprendeu, né? Convido novamente, insisto que você curta ali o material da igreja que a gente coloca ali no YouTube, ali nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, para que a gente possa entregar esse conteúdo a mais pessoas, né? Vai lá, dá um
um tinino, dá um... Não é tinino não, né? As crianças não sabem o que é isso não, né? Os jovens. Um gostei, né? Tinino era do meu tempo, não é do nosso tempo, né, meu pai? Um gostei, um foguinho, igual a irmã falou ontem, vai lá, curte, para que a rede social possa passar para mais pessoas. Às vezes alguém vai ouvir essa mensagem e vai tocar no coração deles. É importante. Você ouve mensagem, não toca no seu coração, a gente ouve, né? Nosso irmão pregou essa palavra aqui no domingo, a gente saiu, estava ouvindo ali no rádio, falando sobre isso que ele está dizendo aqui. Um pregador estava numa igreja que a gente gosta de ouvir, um pregador africano, mostrando ali vídeos. Vou mostrar aqui para vocês coisa real. Pessoas, enquanto eles serviam a Deus, chegou os guerrilheiros lá, atirando e matando. Nós estamos aqui glorificando a Deus com liberdade. Então faz a diferença. O que eu e você hoje vivenciamos é bênção do Senhor. Então viva com alegria, usufrua disso, fale para as pessoas. Não estou falando para você ser aquele chato que fica falando, tal, que isso muitas vezes não afasta as pessoas, mas nas oportunidades que você tiver, mostre. Quando a pessoa tiver, né, ou pregue o tempo todo, como diz, né, atribuído a Agostinho, né? Prega o tempo todo, se preciso, use palavras, ou seja, seu testemunho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E é isso que eu queria falar, estava aqui também buscando. Ore também pela nossa irmã Elisângela, viu? Nosso irmão chegou dizendo que ela precisou internar outra vez. A gente brinca com ela, nossa irmã está igual uma pedreira, né, meu irmão? Sempre gerando uma pedrinha, e aí foi uma pedrinha grande que atrapalhou lá o canal, né? Talvez ela tenha que passar por uma cirurgia ou esteja passando, mas que você ore por ela, mande lá depois, né, uma mensagem que nós estamos ligados, para que Deus possa estar abençoando. E os nossos demais irmãos, nosso irmão Luiz, ontem o Flávio repostou ali umas fotinhas bacanas de nós aqui nos nossos eventos de comilança, né, Flávio? E ali tocou neles, nosso irmão Luiz estava aqui muito bem, alimentando conosco. Então essas coisas são boas, porque faz a pessoa se sentir pertencente, se sentir bem. É isso que nós precisamos como igreja, né, gente? Isso aí faz parte. Deus abençoe a sua vida, e desde já, né, a gente tem terminado aqui com louvores. Nós vamos orar e nós vamos terminar com louvor, porque às vezes a gente dá a bênção final como é chamado, e aí parece que o culto acabou. Então assim, dessa forma, tá bacana, porque você vê que continua louvando, continua orando, continua lembrando, e que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo te acompanhe durante essa semana. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, mais uma vez, ó Deus, nós estamos, ó Deus, no fundo, ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, te pedindo, ó Deus, que o Senhor conforte nosso coração com a sua palavra, ó Deus. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, que o Senhor, durante essa semana, ó Deus, esteja trazendo em nossa memória, ó Deus, tudo que nós ouvimos aqui, ó Deus, tudo que o Senhor falou conosco, ó Pai, os cânticos que nós entoamos, ó Deus, que o Senhor possa estar, ó Deus, a cada dia nos lembrando, Deus, que o Senhor está ao nosso lado, Pai. A sua mão não está recolhida, mas ela está estendida para o nome, ó Deus. A nossa mão que se recolhe e não queremos tocar na mão de Deus, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor esteja abençoando aqueles irmãos que estão enfermos, ó Deus. Esteja curando, esteja trazendo vitória, ó Deus. Esteja edificando aquelas vidas, ó Deus. Que as pessoas, ó Deus, aqueles que não puderam vir hoje, ó Deus, que continuem sendo abençoadas por Ti, ó Pai. Que o Senhor esteja visitando a vida do Geraldo e da pastora Rosana, ó Deus. A vida da nossa irmã Elisângela, ó Deus. A vida do nosso irmão Luiz, ó Deus. Ó Pai amado, que o Senhor esteja visitando, ó Deus, a Nayara, a esposa do Pai, ó Deus. Que o Senhor esteja visitando cada um, ó Deus, dando a sua porção, ó Deus, a porção da herança que eles têm, ó Deus, da tua vitória, ó Deus, do teu poder, ó Deus, e da tua sabedoria, ó Deus, em Cristo Jesus, ó Pai. Que o Senhor abençoe e multiplique os dízimos e ofertas, ó Pai, que elas possam ser para manter o sustento da tua casa, ó Deus, dessa porta, ó Deus. Nós sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou, ó Pai, como diz a tua palavra, ó Deus, e sabemos, ó Deus, que o Senhor está na frente, ó Deus, e se o Senhor está na frente, essa porta não vai fechar, ó Pai, porque o Senhor é o Senhor das causas impossíveis. Aleluia! Ó Senhor, abençoa nossa vida, ó Deus, despede-nos em paz, como nós chegamos, ó Deus, nós possamos ir, ó Deus, possamos chegar aos nossos lares, Senhor, onde formos, que nós formos almoçar, ó Deus, nós possamos fazer uma refeição santa, ó Deus, cheia do Teu Santo Espírito, Deus, agradável a Ti, ó Deus. Que
o Senhor possa estar conosco, Deus, nos guardando e nos livrando por mais uma semana, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar.